Pessoal, vamos começar a coletiva com Marcelo Cabo. Natália Freitas, pode abrir a coletiva. Boa tarde, Marcelo Cabo, Natália Freitas aqui da Rádio Sagres. Marcelo, eu queria saber de você se após a saída do Ferrarese, se virou uma alternativa para você a formação que você utilizou no clássico do meio de semana contra o Goiás, né? Você utilizou ali apenas 2 atacantes. Queria saber se essa formação pode ser utilizada a partir de agora sem o Ferrarese, ou se você já tem uma outra alternativa para esse jogo de domingo contra o Atlético Mineiro. Boa tarde, Natália, boa tarde a todos. Realmente, mais uma perda que o Atlético tem durante o Campeonato Brasileiro, né? Agora sendo a do Ferrarese. A gente vem já criando, né, alternativas, né, dentro da equipe para que a gente pudesse criar mais um sistema de jogo, né? Então, o que eu utilizei contra o Goiás, né, jogando com 4 homens no meio campo, 2 atacantes, um 4-1-4-1, a gente acaba criando uma nova alternativa para que a gente não fique só preso ao 4-2-3-1, né? Então eu trabalhei bastante a semana Goiás nesse sistema, né, do 4-1-4-1, e não descarto uma possibilidade que possa ser utilizado diante do Atlético. Eu tenho mais 2 sessões de treinamento, né? A gente precisa buscar e criar alternativa para a ausência do Ferrarese, que era um jogador titular, para que a gente não tenha perda técnica, né? E a gente possa continuar com as nossas ambições dentro da competição e a gente possa continuar buscando os nossos objetivos. Mas sim, Natália, uma alternativa que eu posso usar não só para esse jogo, mas durante a competição. Arthur Magalhães. Professor Marcelo Cabo, eu queria que o senhor falasse para a gente sobre 2 aspectos que envolvem o ataque do Atlético. Primeiro, Zé Roberto é um jogador que todo mundo sabe do potencial, só que está passando por uma fase difícil. E o senhor é especialista em recuperar pessoas, jogadores. Qual o trabalho para recuperar Zé Roberto o quanto antes e ter ele pronto para fazer gols? E um segundo fator sobre o ataque do Atlético em geral. Agora, Robertson fez um trabalho ao longo da semana, outras opções, mesmo com a ausência de Gustavo Ferrarese, novos nomes. O que o senhor está pensando e desenhando para que o ataque do Atlético volte a ser aquele ataque fulminante, por exemplo, do Campeonato Goiano do ano passado, que sempre foi uma marca do Atlético? Começando um paralelo, né, entre Campeonato Goiano e Brasileiro, o sarrafo é muito diferente, né? Porque o nível de adversários que a gente enfrenta no Brasileiro, ele é muito maior do que alguns adversários que a gente enfrenta no Campeonato Goiano. Então torna uma maior dificuldade para o nosso sistema ofensivo dentro da competição, né? Quanto ao Zé Roberto, a gente tem trabalhado para passar tranquilidade ao atleta. Hoje o Zé é o único atacante de ofício à disposição da equipe do Atlético para o jogo, né? Todos sabem que o Robertson, desde o jogo do Ceará, vem trabalhando uma recuperação da parte muscular. Nós não podemos contar com ele para o jogo do Goiás, vai ser avaliado para o futuro, para o jogo do Atlético e outros jogos. Mas, porém, a gente precisa trabalhar. Adaptamos ao Vitor a camisa 9, mas o Vitor não é um atacante de ofício. Então nós temos o Zé Roberto e temos que trabalhar com ele. Primeiro, passar tranquilidade ao atleta. Um atleta do nível do Zé não desaprende a fazer gol. São fases. E fase passa. E a gente tem trabalhado, né? O atleta tem conversado com ele, tem dado confiança para ele, e o Zé vai voltar a fazer os gols que tanto fez a chegar até o Atlético. Então, a gente tem trabalhado muito dentro do campo com ele, muito dentro do campo, as questões técnicas, as questões táticas e principalmente a questão de confiança para o atleta. Mas eu quero deixar bem claro que hoje o Zé é o único camisa 9 disponível para o campeonato nesse momento. Nós perdemos o Brandão, o Robertson está passando por uma recuperação de um desconforto muscular, então nós precisamos trabalhar o Zé, precisamos dar confiança nele e precisamos confiar no atleta. E é isso que nós estamos trabalhando internamente. A questão do ataque
do Atlético. O Atlético é uma equipe que tem criado bastante. Eu tenho falado até nas minhas coletivas pós-jogo que a cobrança está sendo, sim, o sistema ofensivo traduzir tudo que a gente cria e consegue chegar dentro da área do adversário em gols. Mas eu, como comandante, eu preciso passar tranquilidade aos meus atletas, preciso trabalhar. Futebol, eu acredito no trabalho, no dia a dia, no campo e na confiança que eu tenho dos meus atletas. Se esses atletas foram escolhidos para estar no Atlético, porque tem potencial. Se o ataque não está definindo, a gente vai trabalhar mais para que ele possa definir. Mas eu não posso deixar de dizer que o Atlético é uma equipe que cria, mas não traduz em gols. É trabalhar, silêncio, trabalho, que os gols vão voltar a acontecer e o Zé vai voltar a fazer gol, porque é um atacante que a gente confia bastante. William Romero. Marcelo Cabo, boa tarde. O Atlético foi uma equipe que foi muito desmantelada, né, durante o Campeonato Brasileiro, perdeu várias peças, Reginaldo, Moacir, o Kaiser, o Jorginho antes da sua chegada, agora a saída do Ferrares, também tem a proposta aí, né, de sondagem para o Pereira do futebol japonês. Eu queria saber de você então, como é que você tenta blindar o seu elenco para isso, né, para evitar possíveis perdas para o futuro desse restante da competição, para que não afete aí o rendimento do Atlético. Essas saídas é um fruto de um grande trabalho que o Atlético faz com seu presidente, o Adson, né, em ser seletivos nas contratações, ser assertivo nas contratações e o bom trabalho que o Atlético vem desenvolvendo durante o ano. Se o Atlético hoje está na zona de Sul-Americana, se o Atlético hoje está a 7 pontos da zona de rebaixamento, se o Atlético faz uma campanha consistente dentro da competição, claro que uma equipe como o Atlético volta para uma Série A, tem uma campanha regular como essa, ela chama a atenção do mercado, principalmente das janelas internacionais, porque são jogadores que estão jogando a Série A. E claro que o Atlético teve perdas consideráveis durante a competição. Ele perdeu quase que uma espinha dorsal. Ele perdeu o Edson, ele perdeu o Jorginho, ele perdeu o Kaiser, ele perdeu e agora o Ferrares, fora os outros jogadores que perderam também durante a competição. Então você repor jogador dentro de um mercado que é muito escasso, jogadores de alta qualidade já estão locados nos seus clubes, então a dificuldade de reposição é muito grande. E aí demanda adaptação, demanda tudo isso. E não é fácil você perder jogadores que estavam tão bem, quase meio time, dentro de uma competição. Então agora é ter tranquilidade. Como é que a gente repagina isso? Trabalhando os que estão aqui, potencializando os que estão aqui e passando confiança. Hoje o Atlético tem um grupo muito enxuto, né? Uns saíram porque tiveram que sair por questão de proposta, outro por uma escolha de saída, talvez uma liberação dos atletas, mas a gente precisa confiar em quem está aqui, passar confiança, potencializar esses atletas para que a gente continue fazendo uma competição muito consistente como o Atlético vem fazendo até agora. André Isaac. Marcelo Cabo, boa tarde. A afirmação de que o Atlético joga melhor fora do que em casa é verdadeira? Não, André. Claro, não, pelos números, meu querido amigo André, claro que sim. A gente tem performance e bons resultados fora de casa. Mas a gente precisa entender que o Campeonato Brasileiro, né, com esse modelo, durante uma pandemia, ele mudou. Hoje, eu já tinha percebido isso, com a retomada do futebol, quando eu comecei a acompanhar a Bundesliga, o campeonato alemão, que foi o primeiro a ser retomado. Os índices de aproveitamento dos visitantes foram muito maiores. E ali eu já comecei a ficar atento ao que poderia ser uma demanda no retomada do futebol brasileiro. E hoje, muitas equipes, elas se prevalecem disso, que o campo ficou quase que neutro, né? Você só tem uma adaptação mais ao gramado, ao seu estádio, mas a força da torcida, a mesma coisa. Talvez se a gente estivesse jogando com os nossos torcedores, a gente teria um plus a mais para poder ter um melhor aproveitamento. Então hoje a gente não pode se apegar muito ao aproveitamento dentro ou fora de casa. Aí tem que se apegar mais ao aproveitamento no cômputo geral da competição, porque você hoje só tem uma dificuldade maior com as questões da logística. Mas como o Campeonato Brasileiro da Série A, as logísticas são bem melhores, por exemplo, que a Série B e C,
Então essa demanda não prejudica tanto, né? E agora a gente pegou um período de semanas abertas. Então você não sofre tanto com a logística, com um jogo atrás do outro, como vamos ter agora domingo e quarta-feira. E outra coisa que é muito... As equipes que vêm jogar contra o Atlético, elas jogam um pouco mais fechada aqui. E você tem um pouco mais de dificuldade, né, de propor o jogo, de quebrar as linhas. E a gente, quando joga fora de casa, as equipes saem mais, elas se expõem mais. O Atlético tem uma transição muito eficaz. E isso leva a ter bons resultados fora de casa do que em casa, quando você tem que propor mais. Mas o Atlético, ainda assim, em casa, tem propondo muito bem os jogos, tem criado. A gente só não tem conseguido traduzir a nossa proposta de jogo em gols, mas a gente vai melhorar isso. Próxima pergunta com o Igor Silva. Boa tarde, Marcelo Cabo. Marcelo, na partida contra o Goiás, o Janderson fez uma excelente partida quando você inverteu ele para o lado direito, criando boas oportunidades de ataque. Há possibilidade de ele entrar no time titular de novo no lado direito, onde ele é acostumado a jogar, mesmo com a saída do Ferrarese, que jogava no lado esquerdo, você pode inverter o Rato do lado esquerdo, ou até mesmo tirando o Chico do meio e colocando no lado esquerdo para facilitar o jogo do Janderson? É uma boa hipótese, O Janderson, ele oscilou no momento, né, logo após a minha chegada, isso é notório, mas as últimas 3 partidas do Janderson foi muito boa. Ele voltou a subir de produção tecnicamente, ele voltou a ter confiança, e eu gostei muito do jogo dele contra o Goiás, e principalmente nos 2 últimos jogos contra o Vasco e o gol do Bahia, que ele entrou muito bem. Então a gente tem um ganho muito grande com a recuperação técnica e tática do Janderson, como ele estava no início da sua chegada aqui no Atlético. Eu ganho mais uma boa opção, principalmente com a saída do Ferrarese. Ele recuperando esse bom momento dele, me dá uma boa opção para a sequência da competição. Felipe André. Boa tarde, Marcelo Cabo. Aproveitando o gancho, falando sobre o jogo contra o Goiás, a titularidade do Chico naquela ocasião é um indício que o Matheus Vargas pode ganhar uma sequência, uma titularidade jogando como camisa 10, já que no último jogo ele jogou um pouquinho mais recuado, né? Até é uma alternativa ao Marlon Freitas. Ele pode ser o titular na vaga do Chico? É uma boa alternativa, Felipe, porque todos sabem que a origem do Chico é um jogador de extremo. Ele foi adaptado à camisa 10 aqui no Atlético. Então eu ganho uma boa alternativa com o adiantamento do Vargas, o Chico podendo fazer o lado de campo, entendeu? E eu preciso criar essas alternativas dentro do meu elenco devido às perdas que nós estamos tendo na sequência da competição. Então pode ser uma alternativa o adiantamento do Vargas. O Chico joga muito bem tanto pela extrema esquerda como pela extrema direita, entendeu? Que é a origem do Chico. Então eu preciso no dia a dia criar essas alternativas. Então eu colocar o Chico pelo lado do campo diante do Goiás foi uma alternativa para que eu possa ver o Chico ali do lado. E a saída do Chico no intervalo era uma programação fisiológica. O Chico tinha jogado quase 90 minutos no domingo. Então o Chico talvez jogaria 45 mais 15 e eu prefiro tirá-lo no intervalo para não queimar uma parada, para a gente poder ter a sequência no segundo tempo. Mas sim, é uma boa alternativa que eu posso usar durante a competição. Pessoal, para fechar, Jânio José. Marcelo, boa tarde. E eu me lembro aqui do teu começo de trabalho, naquele empate com o Flamengo, em que o Atlético atuou muito bem, né? Teve segurança, foi reativo em alguns momentos, mas saiu para o jogo, buscou o resultado e veio para o empate. Pela necessidade do Atlético Mineiro ainda brigar pelo título e ter que sair para o jogo, de repente o Atlético pode fazer um jogo semelhante àquele que fez contra o Flamengo para buscar um bom resultado lá em Minas? Boa tarde. Boa tarde, Jânio. É o que a gente busca quando sai de casa, trazer o máximo de ponto possível. É aquilo que eu falei no início da coletiva, né? São equipes que se expõem mais, são equipes que nos dá mais a transição, né? Que vão buscar o jogo dentro de casa, que é uma característica da equipe do Atlético, né? Então a gente tem aquele bom jogo diante do Flamengo, né? Que a gente marcou bem, que a gente jogou bem, propôs o jogo, buscou o jogo. Eu preparo o Atlético Goianiense para não ser diferente nesse jogo. A gente vai uma saída de Goiânia agora para disputar 6 pontos e a gente tem que trazer o máximo de pontos possível. Claro que a gente vai buscar os 6 pontos. É isso que o Atlético busca e trabalha. Mas a gente tem comumente trazer o máximo de número de pontos possível e fazer uma atuação
similar àquela do Flamengo para melhor. É o que a gente vem trabalhando, vamos trabalhar hoje e amanhã para que a gente possa trazer bons pontos fora de casa diante desses 2 compromissos fora de Goiânia. Beleza, pessoal? Obrigado a todos. Voltamos após o jogo de domingo.